conselho. A partir de amanhã, nós vamos estar falando sobre o espírito de poder. E hoje a gente é o último dia que já está falando sobre o espírito de conselho. Vamos orar antes de iniciar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos render ao Senhor esta manhã, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, para que sejamos purificados pelo Teu Espírito. Fala conosco, ó Deus, quebra toda mente religiosa, toda mente grega, todo orgulho que habita em nós, que nos leva para longe da Tua palavra, ó Deus, que seja uma manhã de alinhamento, uma manhã onde o Senhor venha tocar, purificar os nossos corações, para que nós possamos andar, Senhor, conforme o Teu propósito, Deus, para cada um de nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por estarmos aqui, por entendermos, ó Deus, que o Senhor tem muito para nos dar, e que nós possamos, Senhor, ser obedientes à Tua palavra e Te servir, Deus, com amor e com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei, hoje é o último dia que a gente vai falar sobre o espírito de conselho, não que durante os outros a gente não possa estar também falando sobre isso, mas o Senhor falou muito forte ontem, eu orando, e eu perguntei, Senhor, o que eu preciso mais falar sobre, qual o conselho que o Senhor quer dar ao seu povo, a nós, qual o alinhamento, porque a contagem do homem, queridos, é um alinhamento. É uma purificação para que nós possamos chegar em Pentecostes e receber tudo aquilo que Ele tem para nós. E durante essa caminhada, nós temos sido purificados, eu creio, eu tenho sido muito edificada. O Senhor primeiro fala, né, quem está fazendo é o primeiro a ser ministrado. E ontem o Senhor falou que Ele queria que eu falasse sobre o orgulho. Né? Ele falou exatamente dessa forma. O meu povo está sendo cego pelo orgulho. Chama eles de volta para o primeiro amor. Então, queridos, que essa palavra venha realmente, de uma forma muito especial, entrar no coração de vocês, todos nós, sem exceção, né? Precisamos entender isso. Então, o tema de hoje é o conselho de Deus contra o orgulho. E Provérbios 16, 18 vai falar, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, o orgulho é uma porta aberta para a queda. No mundo espiritual, o orgulho é mais do que uma atitude, queridos, é uma aliança com a rebelião. Foi o orgulho, né, que corrompeu Lúcifer, fazendo com que ele desejasse ocupar o lugar de Deus, da mesma forma, quando nós exaltamos ou confiamos mais em nós do que em Deus, nos desconectamos do fluxo da graça. Tiago 4,6 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, Deus conduz os que se rendem. A humildade é se render a Ele. Não uma aparência de humildade, mas uma humildade que se rende a Ele. E o conselho de Deus contra o orgulho é um chamado de rendição e da dependência. O Espírito Santo ele não repousa sobre estruturas autossuficientes, mas sobre corações quebrantados. Isaías 57, 15, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, queridos, Deus ele não constrói sobre fundamentos de vaidade. Onde há orgulho, há ruído, há confusão, assim como em Babel. Então, aonde há a humildade, há uma unção para edificar o que é eterno em nós. Salmos 25, 9 diz que conduz os humildes na justiça e eles ensinam o seu caminho. Então, a primeira chave que a gente vai estar vendo hoje é exaltar a si mesmo é um caminho de queda. Mateus 23, 12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O reino de Deus não se move, queridos, com autopromoção, mas por rendimento e por humildade. Quando alguém se exalta, sai da cobertura do céu e entra num terreno perigoso, que é da vanglória, da independência e da resistência ao Espírito do Senhor. Então, o que o homem constrói com orgulho, em orgulho, Deus permite ruir, para preservar a eternidade dele. Filipenses 2, não vou ler tudo, mas depois vocês leem de 2 a 5, mas fala exatamente que o Senhor Jesus, ele se esvaziou de si mesmo,
tomando a forma de servo. Então, Yeshua, sendo filho de Deus, não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Está lá em Mateus 20, 28. Ele nos ensinou que o maior no reino é aquele que desce e que se esvazia, que abre mão da visibilidade para manter a presença. Mateus 23, ele também faz uma denúncia direta contra os fariseus, né? Homens cheios da lei, mas vazios de revelação. Exaltavam a si mesmos com aparência de piedade, mas seus corações estavam longe do Pai. Então, Yeshua nos confronta para dizer, não basta parecer, queridos, espiritual, é preciso ser quebrantado. Então, Deus, ele procura o quê? Adoradores. Deus não procura celebridades, ele procura adoradores. João 4, 23 vai dizer, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores em que o Pai procura. Queridos, Deus, ele não está buscando, ele não está em busca de quem quer ser celebridade, ele está em busca de adoradores. Deus está em busca, e o que ele procura não são talentos, ele não é caça-talentos, nem palcos para multidões, mas adoradores, verdadeiros adoradores. Por quê, queridos? Porque estrelas, elas brilham para elas mesmas. Mas os adoradores, os verdadeiros adoradores, vão brilhar para revelar a glória do Cordeiro. Então, a adoração em espírito fala em intimidade, profundidade e alinhamento com o céu. A adoração em verdade fala de transparência, de rendição e de autenticidade. Estrelas sobem ao palco, adoradores sobem ao altar. Estrelas buscam seguidores, adoradores buscam obedecer, a obediência. Então, a segunda chave vai falar da guerra dos altares. A quem você quer agradar? Gálatas 1:10 fala, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Então, queridos, existe uma cultura gospel, muitas vezes, que inverte os valores do reino. Valoriza fama, engajamento, estética, autopromoções, mas o céu, ele não se impressiona com isso. O Senhor não se impressiona com palcos, nem com cortinas. A medida do céu é quanto o seu coração é rendido, a quanto a sua obediência e quanto a sua rendição. Então, a adoração virou mercado, mas os céus ainda, queridos, procura rendição e quebrantamento. O Espírito do Senhor está nos chamando de volta à essência da adoração. Nunca foi sobre nós, nunca. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Está lá em Romanos 11:36. Pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e a Ele seja a glória para sempre. Ele é o centro de tudo. O centro de todas as coisas é Cristo. E no reino, Cristo é a origem, é o meio e é o fim. Tudo começa nele e é sustentado por ele e se destina a glorificá-lo. Né? Nós fomos criados para o louvor da sua glória, não para constituir os nossos próprios reinos ou ficar nos adorando, nos gloriando a nós mesmos. E esse é o confronto. E o evangelho que não gira em torno do nosso nome, o evangelho que não gira em torno do nosso nome, em torno de plataformas, em torno de influência, mas em torno de Cristo. Tudo foi criado para refletir a majestade do Cordeiro, queridos. Então, quando nós perdemos o foco, nós perdemos o fluxo. E a presença se afasta, onde o nome de Yeshua é substituído por egos, por títulos e por performance. A presença se afasta. A glória de Deus habita onde há rendição e reconhecimento. Não sobre mim, não sobre você, mas é tudo sobre ele. E a terceira chave vai falar a quebra do orgulho e a cura de Naamã, quando o céu resiste os altivos. Nós vimos esse vídeo agora, né? Esse louvor maravilhoso. 2 Reis 5:1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Naamã aqui representa alguém muito honrado, honrado por fora, muito, muito respeitado, mas ele era ferido por dentro. E a lepra na Bíblia muitas vezes vai figurar pecado oculto, orgulho, vaidade, coisas que nos corroem em silêncio. E o orgulho, ele é a lepra da alma, queridos.
Ele resiste ao quebrantamento e impede o toque da graça. Mesmo com todo o reconhecimento, Naamã precisava de cura. E a cura não viria pela sua força, mas pela sua rendição. Naamã esperava que iam mandar ele fazer algo muito glorioso, muito grandioso, algo místico, à altura do status dele. Mas Deus ordenou algo simples e humilhante: mergulha no Jordão. Então, o caminho da cura sempre passa pela obediência e humildade, não pela exaltação do ego. O Rio Jordão fala de descida, de humildade, de esvaziamento. E quem não desce, não mergulha. Quem não mergulha, também não é curado. Então, só recebe o toque de Deus quem está disposto a desapegar do próprio ego. Naamã, ele quase perdeu o milagre por conta da soberba, por conta do orgulho. Foi preciso que seus servos o aconselhassem a simplesmente ele obedecer. Está lá em 2 Reis 5:13. Se o profeta te disse algo difícil, você não faria? Quanto mais te disse, lava-te e ficará limpo. Quer dizer, era algo simples, mas para ele era constrangedor. Então, Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Tiago 4:6. A cura vem para os que se rendem. Então, o milagre acontece quando, no 7º dia, no 7º mergulho dele, na rendição completa. 2 Reis 5:14. E mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou-se como uma de criança. Então, a obediência parcial não gera transformação plena. Nós temos que obedecer 100%. Deus está chamando, assim, pessoas para mergulhar por completo, onde não sobra, queridos, espaço para orgulho, mas só para fé. O 7º mergulho aqui representa uma total entrega. Quando tudo se rende, tudo se transforma ao nosso redor. Após a cura, Naamã não exaltou o profeta, mas ele glorificou ao Deus verdadeiro. Então, quando nós somos quebrantados, nós sabemos honrar, né, as pessoas, mas nós glorificamos ao Deus de verdade. Então, hoje tem uma quarta chave, a última vai falar de volta à essência, um chamado à simplicidade e à presença. Apocalipse 2:4 fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. A essência é uma pessoa, Yeshua HaMashiach. Essa é a essência. Voltar à essência não é um retorno a práticas religiosas, mas um relacionamento real de intimidade com Yeshua. Pense antes de você ser reconhecido, ou antes de você ter algum cargo, antes de você ter qualquer coisa, antes da multidão, quem era você antes, né? Como que era seu relacionamento, seu primeiro amor, quando ele te resgatou? E é isso que ele deseja restaurar. Então, a essência do evangelho é a presença. A essência da oração é a redenção. O Espírito, ele não quer que vivamos, queridos, com rotinas mecânicas, repetições vazias, né? Ele está nos chamando a um lugar onde o fogo do amor inicial nos recendeia. Sabe aquele primeiro amor, quando você corria para fazer tudo por amor? É esse lugar que o Senhor está te chamando. Esse amor que orava sem olhar para o relógio, que se perdia com ele. Que adorava sem palco, que lia a palavra com fome real. É esse amor que o Senhor nos chama. É isso que ele quer resgatar em nós. E é o tempo, queridos, de limpar o altar. Que altar? O nosso coração. Assim como Elias restaurou um altar quebrado, o Espírito nos chama a restaurar um nosso altar pessoal. Nosso altar pessoal. Malaquias 3:7 fala: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedecem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltar? Mas vocês perguntam, como voltaremos? Como voltaremos, querido? Voltar à essência é permitir que o fogo consuma o que é vaidade, orgulho, distração e religiosidade. Então, esse é o chamado, sabe? O Senhor nos chama, hoje é o último dia do Espírito de Conselho, e ele falou claramente, o conselho: quebra o orgulho, queridos. Quebra o orgulho, volte ao primeiro amor, volte à essência da adoração, que é ele, né? Para tudo que você tem para fazer hoje e tira esse tempo de restauração do altar, restauração daquilo que você perdeu.
De repente, você já está orando automaticamente, você já está lendo automaticamente, você já está fazendo as coisas automaticamente para agradar o homem, e esquece que você está desagradando a Deus. Então, volta hoje, tira um tempo hoje é domingo, hoje é um dia que todos estão em casa, e se não estão, uma hora vão estar. Então, tira esse domingo, esse dia de hoje, para restauração do altar. E amanhã a gente se vê, né, depois do maná, e vamos começar a falar sobre o espírito de poder. Amém, queridos? Que vocês tenham um bom domingo, um bom dia para todos. Shalom, shalom. Até amanhã.